Olá, tudo beleza? Rodrigo Giraldelli aqui do China Gate para mais um vídeo sobre consultoria de importação. Essa aqui é uma série de vídeos que eu estou gravando para pessoas que têm interesse em trabalhar como consultores de importação. Talvez você queira importar da China, de qualquer outro lugar, eu tenho outra série de vídeos que é para você. Esse aqui é para quem quer trabalhar em um escritório de consultoria de importação, em uma trading, ou quer ser um consultor independente de importação. E hoje nós vamos falar dos conhecimentos básicos que um consultor de importação deve ter em 3 níveis. É um método que eu utilizo para que ele possa atender bem o cliente e sempre estar à frente da sua concorrência. É isso que eu vou falar. Segura a vinheta que eu já volto. Ok, então vamos lá. É o seguinte, eu gosto de dividir o conteúdo que um consultor deve ter. Esses são dicas, são sacadas, são hacks que eu uso na minha vida, na minha profissão, ao longo desses mais de 10 anos, aí, mais de uma década, como consultor de negócios e consultor de importação. Eu gosto de dividir o conteúdo, os temas que eu estudo em 3 níveis para que eu faça um bom atendimento ao meu cliente, para que eu cuide bem dele e para mim também, para que eu saiba exatamente aquilo que eu preciso entregar nas consultorias. Bem, o primeiro conteúdo, o conteúdo mais central, eu gostaria que você visualizasse uma espécie de alvo. Sabe aquele alvo de dardos ou aquele alvo de arco e flecha? Talvez eu coloque aqui em algum lugar um alvo para você ter, mas assim, pensa naquele alvo que tem vários círculos e bem no meio tem o círculo central. Quando a gente acerta ali, o pessoal fala na mosca, de tão preciso que foi. Então tem o círculo central desse alvo, que é o conhecimento mais importante, o core do seu negócio, o principal, a espinha dorsal. Esse geralmente é o conhecimento ao qual você vai prestar uma consultoria. Lembrando que uma empresa contrata os serviços de um consultor quando ela não sabe o que fazer ou quando ela até sabe, mas não tem gente ou não tem tempo para fazer aquilo, né? Então ela contrata um terceirizado para fazer. O consultor chega na empresa desta forma, mais ou menos. Então, você tem aquele conhecimento específico. Por exemplo, no caso de importação, pesquisa de produtos, pesquisa de fornecedores, classificação fiscal, cálculo dos custos. Então, se você vai vender esse tipo de serviço, que basicamente é um serviço de entrada para quem quer trabalhar com consultoria de importação, custos de produto importado, então você deve ser muito bom nisso. E é claro que você tem que focar suas energias, o seu estudo, o seu tempo, cursos nessa área para que você seja muito bom nisso. Nessa hora não tem que ter ninguém melhor do que você na empresa. Eu não estou falando isso para você gerar algum tipo de concorrência ou competição, mas você tem que saber fazer corretamente esse serviço, porque você vai receber dinheiro por isso. Você vendeu esse serviço, então as pessoas esperam no mínimo que esteja correto. Eu gosto de dizer que naquilo que você faz, você tem que ser o melhor da onde você está. Podem ter outras pessoas melhores? Podem, entendeu? Mas é muito bom que você esteja no time de frente, que você seja um dos melhores daquilo que você faz. Isso não é tão comum, isso não é tão incomum quando você chega numa empresa para prestar serviço. Geralmente ninguém entende mais do que você naquele assunto. Então, você deve se manter dessa forma. Bem, ao redor do alvo principal, da mosca, você tem um círculo maior nesse alvo, né? Tá pensando no alvo? Então pensa num segundo nível, numa segunda esfera. Existe algum grupo de conhecimentos que gravitam ao redor do tema principal, que talvez você não seja especialista no assunto, mas que você precisa saber, precisa dominar para que você entregue um bom trabalho, para que você possa conversar de igual para igual com o seu cliente, para que o seu cliente sinta confiança em você. No caso, estamos falando de importação e eu dei um exemplo de custos de importação. Ora, para você saber fazer o custo de importação, uma coisa muito importante é o dólar, né? A taxa de dólar. Então você tem que saber como é que está a taxa de dólar, qual que é a tendência, tem que ler sobre isso, ver os motivos por que sobe, por que desce, entender um pouco dessa mecânica, por mais que você não seja um economista ou não seja um profissional do mercado financeiro, um especialista em Forex, sei lá, mas você precisa entender qual que é a mecânica principal da alta e da queda do dólar.
certo? Por quê? Porque daí você vai entregar um serviço melhor. Ali no meio você vai saber por que aquele custo está alto, ali está baixo, você vai saber interpretar melhor por conta desse conhecimento, vamos dizer assim, secundário, que gravita ao redor do tema principal. Um outro caso, eu estou falando aqui sobre importação, correto? É legal você saber um pouco sobre exportação, não é? Você tem que saber um pouco sobre exportação. Ah, mas eu não faço exportação. Não faz, mas os seus clientes vão te perguntar sobre isso. As pessoas que te seguem, elas vão te perguntar sobre isso, né? Fala assim, olha, poxa, e com esse dólar alto não é bom exportar? Aí você vai dizer, fala, olha, exportar é bom por causa disso, por causa daquilo, não é bem o meu mercado, eu estou focado mesmo na importação, mas eu tenho visto estudos de caso assim, o assado. Então dedique-se também um pouco para estudar temas que giram ao redor do tema principal ao qual você é especialista. Nesse caso, eu falei aqui do dólar e falei de mercados de exportação para pessoas que são de importação. Bem, da mesma forma, você pode ir estendendo esse círculo, e eu vou sugerir só mais um terceiro círculo, mais longe ainda, que gravita temas mais longe do tema principal, mas que ainda assim são relevantes e pega muito bem você saber. Por exemplo, o mercado do seu cliente. Você não precisa essencialmente saber como é o mercado do seu cliente para fazer um custo de importação. Vamos supor que você não entenda nada sobre aço. Você não entenda nada sobre aço, certo? E surgiu uma pesquisa para fazer. Você foi lá, pesquisou sobre aço, encontrou fornecedores na China, fez o custo, sabe um pouquinho como é que está a mecânica do dólar, mas entrega ali a sua pesquisa, o seu trabalho. E o seu cliente pode gostar, pode não gostar, pode estar alto, pode estar baixo. Mas é legal você entender também como é que está o mercado de aço, como é que é isso. Isso vai te custar o quê? Meia hora do seu tempo? Vai lá na internet, pesquisa, o aço, quais são as tendências? Pô, tem o pessoal da Índia, tem pessoal da Turquia, no Brasil tem a Gerdau também, a Vale, como é que é? O minério de ferro vai para a China, por que a gente exporta minério e importa aço terminado, pronto, né? Barras de aço, como é que é? Isso é mercado para quê? Para construção, para indústria pesada? Qual é a importância da ArcelorMittal no mundo do aço, né? São coisas que você não precisa saber, mas isso te dá uma entrada muito boa no seu cliente, entender do mercado dele, certo? E você pode até se tornar um especialista e depois você nem vai trabalhar com outras áreas, só vai trabalhar, por exemplo, com aço, de tão bom que você ficou nisso, certo? Então, no primeiro círculo você tem que ser o melhor ou um dos melhores. No segundo círculo você tem que saber o que está acontecendo para te dar apoio, embasamento e força para entregar um bom trabalho. Esse que eu citei no primeiro círculo. E já ao redor, nessa terceira esfera, nesse terceiro círculo, são conhecimentos que gravitam ali, mas que não são obrigatórios você saber, mas que é muito importante, seria muito legal que você soubesse, porque isso vai te dar, vai te formar um profissional melhor, vai te dar um conjunto melhor. Eu sei que a gente sofre um overload de information, de coisas de todo lado, internet, mas se você se organizar, você consegue entender um pouco disso, tá? Agora, eu gostaria que você pegasse todo esse conhecimento, pega esse alvo que eu falei para você e dobra ele. Dobra ele. Então você tem duas partes, uma parte direita e uma parte esquerda. Todos esses conhecimentos que eu falei para você, eles vão, de um lado, te ajudar, é um conhecimento que você vai internalizar, ele vai ajudar você a entregar um serviço melhor, e o outro lado, é o mesmo conhecimento, mas você pode usar ele de duas formas, tanto para você, de um lado, entregar um conteúdo melhor, que foi o que eu acabei de dizer, mas de um outro lado, para você ter entrada no cliente, para você ter diálogo com o cliente, para você saber o que conversar com o cliente, porque saber conversar com o cliente te dá força, dá segurança para o cliente, e o cliente que tem segurança, ele te contrata, ele te paga melhor, certo? Porque ele confia em você, no olho, você sabe o que você está falando. Você não é melhor que ele para falar de aço, caso ele seja especialista em aço, mas você sabe o que está acontecendo no mundo do aço, certo? Então todos esses conhecimentos agora eu quero que você pense em de duas dimensões. A primeira dimensão é essa dimensão do alvo, tá? Que você tem 3 esferas aí no mínimo. Você pode até expandir isso mais, mas eu vou ficar só nas 3, que é o método que eu uso. E você saiba que esse mesmo conhecimento nas 3 esferas, ele te ajuda num processo interno de aprendizado para que você cresça profissionalmente, mas ele te ajuda externamente num processo comercial
né? E isso vai te ajudar muito a faturar e a ter clientes confiantes em você, certo? Mas não adianta você só saber conversar bem com o cliente se você não entrega um bom serviço, não sustenta, certo? Você vai ter 1 ou 2, 3 serviços, mas esse cliente não vai te indicar, certo? Na verdade, existem muitos consultores de baixa categoria que só sabem vender consultoria, mas não sabem entregar consultoria, tá? O contrário é verdadeiro, não adianta você ser um super técnico, mas se você não sabe vender, se você não sabe aparecer na frente do cliente, fechar um contrato, expor os seus preços, negociar, você também não consegue fluir no ramo de consultoria de importação e, nesse caso, em qualquer consultoria. Beleza? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tem interesse em saber mais sobre consultoria de importação, existe um grupo fechado no Facebook que você pode participar. Se você já está vendo isso no grupo fechado, ok, é porque você já está participando, obviamente, mas se você está vendo isso na página do ChinaGate ou em outras páginas, sei lá, no YouTube, a gente tem um grupo fechado onde eu solto ali hacks e mais conteúdo sobre consultoria de importação. E existe também em algum lugar nesse vídeo aqui, acima ou abaixo, ou mesmo no vídeo, um link para você se inscrever para a nossa lista de e-mail, porque tem muita gente que não gosta de usar o Facebook como ferramenta de comunicação. Geralmente lá o Facebook é uma ferramenta mais de aprendizado, ou até mesmo de diversão. Na verdade ele é mais de diversão do que de aprendizado, mas eu mando também esses vídeos no e-mail para todo mundo que se cadastrar nessa lista específica. Lembrando que no ChinaGate nós temos uma lista maior para falar com pessoas interessadas em importação e agora nós estamos formando uma lista para pessoas que têm interesse em trabalhar como consultor de importação e logo logo eu vou soltar uma espécie de parceria para esse grupo, para quem quer trabalhar junto com o ChinaGate, como credenciado, franquia, mentoria, alguma coisa nesse sentido aí que eu estou elaborando e logo logo eu vou soltar para vocês em primeira mão, para quem assinar. Belezinha? No mais, faça o seu comentário aqui embaixo se você quer comentar alguma coisa, se você concorda, se você discorda, dê um like no vídeo, compartilhe com uma pessoa que você acha que pode gostar disso, porque daí essa mensagem vai chegando mais além, a gente vai cumprindo a nossa missão de fazer mais e mais importações, de ajudar mais e mais pessoas a trabalhar com importação. É disso que eu vivo, é isso que eu sou apaixonado para fazer e é isso que eu faço todos os dias da minha vida com muito amor. Legal? Eu sou o Rodrigo Giraldelli e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!